Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradeço muito ao Senhor Jesus por estar aqui com os irmãos, por desfrutar deste momento de culto ao Senhor e poder, na companhia dos irmãos, refletirmos acerca da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 12. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. João 12, 1 a 8. As irmãs e os irmãos podem permanecer sentados e acompanhem com atenção e em silêncio a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. É a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a percepção que precisamos ter da Igreja do Senhor. Essa passagem ela é interessante porque ela narra Jesus em uma casa. E havia pessoas que estavam acompanhando Jesus naquela casa. Estava ali Marta, estava ali Maria, estava ali Lázaro, estava ali Judas Iscariotes e provavelmente outras pessoas também, mas esses são os personagens ou as pessoas indicadas aqui na passagem. E a gente percebe a leitura desse texto que é possível identificar nessas pessoas características das pessoas que até os dias atuais estão na igreja, estão no ambiente em que Jesus está. Então, o chamado à reflexão essa noite, quero convidar você a refletir comigo essa noite sobre a percepção acerca das pessoas que estão na igreja. Olha, deixa eu me explicar um pouco melhor para vocês. Deixa eu avançar nisso aqui para que vocês entendam sobre o que eu quero conversar com os irmãos esta noite. Olha, eu acho que a gente vai poder concordar em algumas coisas. Algumas coisas são mais ou menos assim, livre de muita discussão. Primeiro, que a igreja carece de pessoas que anseiam pelo Senhor. Aquela história, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim deve ser o crente com relação ao seu Senhor. A igreja, ela carece de pessoas não indiferentes ao Senhor. Carece de pessoas que não tenham algum desejo pelo Senhor, mas de pessoas que anelam por Jesus. Pessoas que anseiam pela sua presença, pessoas que querem andar com Ele. Eu acho que quanto a isso, a gente não precisa se preocupar, eu imagino que todos concordem comigo. A igreja, ela precisa também, ela carece de pessoas que amam o Senhor Jesus. Eu não sei você, esse desafio de amar Jesus acima de todas as coisas, é um desafio que deve ser posto ao nosso coração todo dia. Há uma oração que eu faço a Deus todos os dias, eu peço ao Senhor: Senhor, me dá um coração de tal forma transformado pelo Senhor, que o maior desejo da minha vida seja alegrar o seu coração,
que eu seja um servo que viva de tal maneira, que sonhe de tal maneira, que fale de tal maneira, que aspire de tal maneira, que o maior desejo da minha vida seja honrar o seu Senhor. Ou seja, me dá um coração que ame o Senhor de verdade. Eu acho que nós podemos fazer aqui um acordo entre nós, que a igreja precisa, não é? De pessoas que amam a Jesus, que amam o Senhor. Mas nós podemos dizer também que a igreja, ela carece de pessoas que têm o coração na obra. Não é possível que você só se lembre da obra do Senhor no dia de culto. Não é possível que você não esteja com o seu coração totalmente envolvido na obra do Senhor, não necessariamente numa obra denominacional, mas servir ao Senhor em todo o tempo. Eu sempre conto essa história. Uma pessoa uma vez me perguntou: Marildo, o que você faz no reino de Deus? Eu falo assim: eu sou advogado e professor. Eu falei: não, rapaz, você não entendeu, eu estou perguntando no reino de Deus. Eu falei: eu sou advogado e professor. Não, rapaz, qual é o seu cargo na igreja? Bom, aí você faz a pergunta direito, então. Observe que o pressuposto dele está completamente errado, porque a obra do Senhor, ela extrapola os limites da igreja. Ela está presente, na verdade, em todas as coisas. Você é um obreiro do Senhor, um servo do Senhor, em todas as circunstâncias, sobretudo para fora dos limites do portão. A igreja precisa de pessoas que tenham o coração nessa obra universal do Senhor. Eu acho que quanto a isso também a gente está de acordo. E a igreja carece ainda de pessoas dispostas a se desgastar pelo Mestre. Muitos se escandalizaram com Jesus. Uma vez Jesus disse assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. Esse discurso de Jesus fez com que muita gente se afastasse, se escandalizasse. E ele virou para os seus discípulos, vocês devem se lembrar desse episódio, e perguntou: e vocês? Vocês também vão embora? Você se lembra da resposta de Pedro? Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aqueles que vazaram, aqueles que foram embora, eram pessoas que não estavam dispostas a se desgastar por causa do Senhor. São pessoas que se irritam com facilidade, que se escandalizam com facilidade, que desanimam com facilidade, que abandonam projetos com facilidade, porque não estão dispostas a gastar a própria vida, a se agastar, a se desgastar na obra do Senhor. E eu penso que a gente pode chegar num consenso que a igreja, ela precisa de gente disposta a se desgastar por causa de Jesus. Bom, tem algumas coisas mais que eu quero pensar e a gente volta para o texto. Na verdade, não saímos dele, tá? Eu não vou escapar do texto, de forma alguma. Mas também a gente pode pensar que a igreja precisa de outros tipos de pessoas. Por exemplo, de pessoas maduras, para entender os traços, a missão e o contexto da igreja. Observe que eu estou tratando agora de um outro nível. É como se eu subisse um degrau na escada e começasse a pensar, além dessas coisas todas que falamos, que tem muito a ver com o seu relacionamento individual com Deus, da sua vida diária com Deus, há uma outra questão que a gente precisa pensar, que a igreja precisa estar repleta de gente que tenha maturidade para entender a missão da igreja, para entender o contexto da igreja, para entender os traços da igreja. Porque muitas vezes nós nos escandalizamos, desanimamos, porque nos falta essa maturidade para perceber o que é a igreja do Senhor, e nós vamos ver que o texto vai nos ajudar muito com relação a isso. Pessoas que saibam, a gente precisa também, que saibam aliar a ação à reflexão. Se existe uma coisa terrível na igreja, é crente que não lê a Bíblia.
Mas não apenas a leitura como ato mecânico, não apenas a leitura como uma disputa consigo mesmo, no sentido de cumprir metas, como se fosse uma empresa que tem que cumprir meta. Eu tenho que ler 3 capítulos por dia. Maravilha se você lê 5 capítulos por dia, mas se você lê apenas para cumprir meta, você está pecando quando lê a Bíblia, porque nós precisamos de crentes que tenham reflexão, capacidade de unir a ação e a reflexão com base na palavra. A palavra de Deus. Precisamos de crente assim, que saiba aliar essas duas coisas. E de pessoas que valorizam, precisamos ainda de pessoas que valorizam o relacionamento com Deus e com as pessoas. Uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal de relacionamentos. Tá bem. Nessa parte inicial, então, eu estou falando com vocês, tentando estabelecer alguns pressupostos e premissas sobre que tipo de pessoas, que tipo de crente que a igreja precisa. Não são essas características apenas? Não. Eu trago apenas algumas para a gente pensar. No texto lido, é possível identificar naquele ambiente, naquela pequena comunidade reunida na casa de Lázaro, alguns traços que são traços até os dias atuais da igreja. Sobretudo, meus irmãos e irmãs, eu quero identificar ali naquela passagem tipos de pessoas, tipo de gente, tipo de crente que existe na igreja até os dias atuais. Esse é o ponto. É o ponto que eu quero que você pense. É lógico que isso aqui não é um chamado a você começar a olhar para o seu vizinho e falar assim, onde é que ele encaixa nessa classificação? Nossa, será que fulano? Eu acho que fulano é esse tipo ali que o pregador falou no sábado. Não, eu quero que você pense sobre você mesmo. Sobre essas características ou sobre esse tipo de pessoas que a gente vai mencionar aqui. Primeiro, a igreja. A igreja é o lugar dos que morrem e ressuscitam. Gente, aquela casa onde Jesus estava, era a casa de quem? De Lázaro. Lázaro estava aqui no contexto da passagem? Estava. Então Jesus estava na casa de uma pessoa que havia morrido e havia ressuscitado. Ouça, meu irmão, a igreja, e essa é uma verdade gloriosa, é uma comunidade de pessoas que morreram, mas que ressuscitaram. É uma comunidade de pessoas que morreram para si mesmo, que morreram com Cristo na cruz do pecado, mas também é a realidade, é a comunidade de pessoas que estavam mortas nos seus delitos e pecados, mas que foram alcançadas pela graça do Senhor, que foram resgatadas por Jesus, que foram transformadas por Jesus. Mas Deus, diz Paulo aos Efésios, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, Efésios 2, versículos 4 e 5. Esta aqui é uma comunidade de pessoas que estavam mortas nos delitos e pecados, e que foram ressuscitadas pelo poder do Espírito Santo, e foram regeneradas, revividas no poder de Cristo e para a glória de Cristo. Não há nenhuma dúvida de que a igreja é um lugar de pessoas que morreram e que ressuscitaram. E se eu morri com Cristo na cruz do Calvário, diz o mesmo apóstolo Paulo, eu também ressuscito com Ele. Agora eu tenho uma nova vida, uma vida nova, transformada. Eu olho para trás e falo assim, as coisas antigas já não existem mais, porque agora é um novo ser. Eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, porque a igreja, ela hoje é formada por pessoas que morreram, mas que foram ressuscitadas pelo Senhor. Nós nascemos de novo no dia em que aceitamos a Cristo. Nós nascemos de novo no dia em que, de maneira
sobrenatural, maravilhosa, inexplicável e soberana. Jesus, pelo poder do Espírito, comunicou a sua vida a um coração amortecido, ao coração daquele que estava no lamaçal de pecado, no tremedal de lama, era escravo do pecado, era escravo desse mundo, desse sistema conspiratório contra Deus, mas agora vive pelo Senhor, vive para o Senhor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Mas é só isso, meus irmãos. Não, o texto, ele nos indica algumas outras verdades maravilhosas do Senhor. E eu continuo em Lázaro. Não nessa passagem, mas na passagem que está em Marcos, no capítulo 14. Esse mesmo encontro que houve ali na vila de Betânia, na casa de Lázaro, começa dizendo assim: estava Jesus na casa de Lázaro, o leproso, trazendo uma informação que não está no texto básico, mas que nós podemos encontrar no Evangelho de Marcos. Esse Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, antes ele fora leproso, alguém que estava com lepra. Você deve pensar, imaginar ou se lembrar de como que era essa questão da lepra naquele tempo, né? A lepra era uma doença incurável àquele tempo, não tinha tratamento, e as pessoas eram isoladas, eram segregadas, eram esquecidas, enfim. Eu quero dizer então que a igreja, além de ser o lugar dos que morrem e ressuscitam, é também o lugar dos que são curados pelo Senhor. É o lugar dos que são curados pelo Senhor. E eu quero fazer aqui uma comparação dessa cura com relação à doença da lepra. Vamos lá. A lepra, ela tinha alguns efeitos na vida das pessoas. Primeiro, a lepra separava. Ela era um fator de segregação, de separação. As pessoas eram isoladas, havia, segundo dizem, o Vale dos Leprosos. Quem assistiu alguns filmes famosos aí deve se lembrar. Enfim, os leprosos não podiam ter contato com a família, não podiam ter contato na comunidade, não podiam se aproximar de ninguém, porque esse é um efeito da lepra. A lepra, ela separava as pessoas dos cônjuges, dos pais, dos filhos, da família. E muitas vezes é isso que o pecado faz. O pecado nos separa das pessoas. O pecado nos separa da comunhão com a igreja. O pecado nos separa da própria família, nos separa do convívio com as pessoas. Mas tinha um outro efeito que a lepra produzia, é que a lepra deixava a pessoa insensível. E é interessante você perceber que muitas vezes é exatamente isso que o pecado faz. O pecado vai insensibilizando o seu coração, vai amortecendo a sua consciência, vai arrefecendo a sua capacidade de detestar o próprio pecado. Você começa a se habituar com o pecado no primeiro momento, você começa a tolerar o pecado, daqui a pouco você começa a se alegrar com o pecado, daqui a pouco você começa a desejar e ansiar o pecado, porque essa insensibilidade para perceber as coisas de Deus e para perceber que você mesmo está numa realidade de pecado é uma das consequências dessa lepra espiritual que é o pecado. E o pecado, assim como a lepra, ele deixa marcas. Muitas marcas. Os leprosos, naquele tempo, ficavam com marcas terríveis. Havia mutilações, havia perdas terríveis, e marcas, eu falo corporais mesmo, muito, muito graves na sua vida.
E às vezes acontece isso também na vida das pessoas. O pecado deixa marcas terríveis na vida das pessoas. Eu digo para você, nós temos um hábito que eu considero terrível também no nosso meio. Falo isso muito em classe de escola dominical. Nós temos a mania de estabelecer uma hierarquia de pecados. Imaginem uma pirâmide, dividida aqui em seções. Embaixo da pirâmide estão os pecados menos graves, e lá no topo da pirâmide os pecados mais graves, segundo uma seleção que você mesmo faz. Aí eu pergunto na classe, sempre para os meus alunos, aqui, qual que é o pecado que normalmente você coloca lá no topo da pirâmide? Aí eu falo, blasfêmia contra o Espírito Santo, outro fala, o homicídio, o estupro, não sei o quê, o sétimo mandamento, tal mandamento. Eu falei, não. Na verdade, o que você tem o hábito de botar no topo da pirâmide como o pecado mais grave é aquele pecado que você não comete. Normalmente é o pecado que o outro comete, porque você já está de tal maneira insensibilizado para o pecado, que você começa a achar que a sua vida é isso mesmo. E eu digo para você, eu faço essa comparação quando eu falo das marcas do pecado para dizer que para Deus não há essa hierarquia de pecado. Pecado é pecado diante do Senhor. Uma mentira, uma fofoca, uma maledicência é tão grave para o Senhor quanto qualquer outro tipo de pecado. O que difere são as consequências, e muitas vezes, e esse é o ponto, as consequências são tão graves do pecado que deixa marcas profundas nas pessoas. Situações do passado mal resolvidas, aí geram ansiedades, angústias, difíceis de ser tocadas para frente. A lepra deixa marcas e o pecado também. A lepra contagia e o pecado também. O pecado, ele tem uma força epidêmica. Existe uma pandemia que já dura milhares e milhares de anos, para a qual muitos de nós não têm tomado nenhum tipo de cuidado, que é a pandemia do pecado, que é o contágio do pecado, nas coisas que pensamos, sentimos, desejamos, anelamos, projetamos, daquilo que falamos, daquilo que agimos, ou nas coisas que deixamos de fazer. Quantas e quantas vezes nos deixamos influenciar pelas perspectivas desse mundo? Porque o pecado contagia. Lázaro foi um homem que tinha lepra. E se ele estava ali convivendo em família, porque ele foi curado pelo Senhor. E a gente pode dizer que a igreja do Senhor é o lugar de pessoas que foram curadas por Jesus, que foram purificadas e que são lavadas no sangue do Cordeiro, como diz o apóstolo João, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, diz a palavra do Senhor. Então a igreja, que é formada por pessoas que morreram e ressuscitaram, também é formada por pessoas que foram curadas pelo Senhor, como Lázaro estava ali naquela casa e foi curado pelo Senhor. Mas a igreja também é lugar de pecadores não transformados. E talvez você olhe para mim com uma cara de espanto ao te falar isso. A igreja também tem sido lugar de pecadores não transformados. Ali, naquele grupo que estava para ceiar na casa de Lázaro, Marta e Maria, havia um sujeito que o próprio texto fala que era ladrão, que enfiava a mão na bolsa para tirar o dinheiro. Esse homem era Judas. Judas. O próprio Senhor Jesus fala do joio e do trigo. Ele já alerta que na igreja não há apenas trigo, há também
joio. E é muito triste a gente perceber, embora a gente precisa ter maturidade para perceber, que há na igreja pessoas que jamais foram transformadas pelo Senhor. Vamos pegar o caso de Judas. Olha, Judas tinha um currículo sensacional. Era judeu, de boa linhagem. Olha só, ele era membro da junta missionária de Jesus. Mais do que isso, ele era tesoureiro da junta missionária de Jesus. Ele podia incluir no seu currículo que presenciou milagres extraordinários do Senhor Jesus, sinais prodigiosos, ele também viu Jesus andar por sobre as águas, ele viu todos os milagres e curas que Jesus fez. Olha que currículo maravilhoso. Ou seja, Judas era de fato um excelente religioso, mas não era convertido. E muitas vezes nós temos pessoas assim na igreja. A minha palavra não é de afronta, é uma palavra de alerta, para que ninguém se acomode na religiosidade. Eu digo, a religiosidade, ela é uma coisa boa. A piedade é algo que deve ser buscado. O envolvimento em atividades eclesiásticas é positivo, mas cuidado para que o seu ativismo religioso não esconda uma realidade de quem ainda não foi transformado por Jesus. Veja a situação de Judas. Além de ter um currículo excelente, ao qual, entretanto, não correspondia uma vida transformada, eu quero alertar para algo que aconteceu na vida dele e pode acontecer na sua. Por que será que Judas foi escolhido para ser o tesoureiro da equipe de apóstolos? Podia ser Mateus, ele era coletor de impostos, certamente tinha manejo bom. E se Judas foi escolhido, é porque ele tinha conhecimento, porque era o seu ponto forte, era algo que ele sabia fazer. E observe então que ele caiu justamente no seu ponto forte, porque usando a sua capacidade, a sua destreza, o seu conhecimento, a sua habilidade pessoal, ele foi lá e roubou dinheiro que era de Jesus, dinheiro que era de fato para os pobres, dinheiro que era para a obra missionária que Jesus fazia naquele tempo. E muitas vezes as pessoas caem justamente no seu ponto forte. Cuidado. Há uma passagem na Bíblia que, dentre todas que se deve gostar, da Bíblia como um todo, mas algumas falam de maneira especial conosco, que diz assim: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Observe que às vezes nós erramos esse texto, falando assim: aquele que está de pé, pensa que não caia, cuidado para que não caia, cuide para que não caia. Não, aquele que pensa que está em pé, porque na verdade se você está em pé, porque tem alguém te segurando, tem alguém te sustentando, tem alguém te mantendo de pé, não é você mesmo, não é o seu ponto forte, não é a sua habilidade, e muitas vezes pela falta de percepção e humildade, para entender que todos somos fracos, que você é fraco, é que você vai cair naquilo que você pensa que é o seu ponto forte. E mais, Judas, o grande religioso, de excelente currículo, de posição de proeminência no colégio apostólico, Judas, ele tinha uma visão distorcida da realidade. Ele fica nervoso com Maria, porque Maria resolveu gastar uma fortuna de perfume, de bálsamo em Jesus, uma visão distorcida das coisas, uma visão humana, terrena, profana, limitada das coisas do reino. E muitas vezes nós somos assim. Eu me lembro de um outro diálogo de Jesus agora com um outro apóstolo chamado Pedro. E Jesus falou assim: olha,
eu preciso ir embora para Jerusalém, e eu quero avisar para vocês, meus apóstolos, que lá eu vou ser preso, eu vou ser maltratado, eu vou ser morto por aquelas pessoas. Aí Pedro chamou Jesus no canto, você lembra dessa história? Chamou Jesus no canto e falou: Senhor, não fala essas coisas, tem misericórdia de ti mesmo, não fica falando essas coisas. A resposta de Jesus para Pedro foi: arreda, Satanás, porque você cogita das coisas do homem e não das coisas de Deus. E essa era uma perspectiva errada de Judas. E quantos na igreja vivem numa perspectiva errada? Não buscam atinar os seus pensamentos, o seu coração, os seus sentimentos e emoções ao reino de Deus, que não calejam o joelho no chão, que não batem a boca no pó, se humilhando diante do Pai, para que o Pai indique na sua vida qual que é o propósito do Senhor. E acusam, e se acusam, e criam problemas para si mesmo, porque tem uma visão distorcida. Há quantas pessoas assim, em todas as igrejas pelo mundo afora, porque a igreja também tem sido lugar de pecadores que não foram transformados ainda pelo Senhor. Judas era um homem avarento e amargo, e essa amargura afetava o seu coração, afetava a sua visão do mundo. A igreja tem sido também lugar de pecadores não transformados, mortos e ressuscitados, pessoas curadas, mas também de pecadores que ainda não foram transformados pelo Senhor. A minha palavra aqui não é no sentido de você olhar para o lado e falar assim: eu acho que é o caso aqui da irmã. Não. É um olhar de humildade diante de Deus e de misericórdia e amor pelo irmão que é fraco na fé. Essa é a perspectiva da fala. Mas há um outro tipo de pessoa ali, e que identifica um outro tipo de gente que nós temos na igreja. Podemos dizer que a igreja também é um lugar de pessoas prontas para servir. Eu me refiro a Marta, que é um outro personagem, uma outra pessoa. Eu não gosto do termo personagem, não sei porque estou dizendo tanto hoje. Há uma outra pessoa identificada ali naquela passagem, que é Marta. E Marta era aquela que ficava servindo, corre para cá, para lá, tenta manter tudo organizado, tudo no lugar certinho. Sempre tem uma pessoa assim na nossa convivência, não é verdade? Na família, na igreja, e graças a Deus que sempre tem gente assim no nosso meio. Muito bem. A igreja também é um lugar de pessoas prontas para servir. E essa é uma perspectiva da igreja. Eu me lembro, eu venho da 18ª Igreja Presbiteriana, eu e minha esposa Shirley. Nós estamos aqui há menos de 10 anos aqui na primeira igreja. Perdão, um pouco mais de 10 anos aqui na primeira igreja. E nós chegamos lá, era um grupinho menor, bem menor que esse aqui. Eram 25 pessoas, incluídas as crianças, no banquinho de madeira, sem encosto, num ambiente, numa sala, numa loja comercial com aquelas portas de aço e tal. O trabalho foi crescendo, 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 a igreja se organizou. Eu lembro que nós estávamos sem pastor numa época, convidamos um presbítero de uma outra igreja vizinha para pregar, e aí o irmão pregou na Bíblia, leu o texto, pregou bem, claro, pregou bem porque pregou o Evangelho com coerência, sem heresias, sem nenhuma ofensa à verdade do Evangelho, então pregou bem. Mas os irmãos, alguns não gostaram muito da eloquência, da homilética, da capacidade de pregação do irmão, e eu era o vice-presidente do conselho, como acabei sendo agora, de um mês para cá de novo aqui na igreja, e vieram reclamar comigo. Falei: poxa vida, mas vocês trazem, esse é o pregador, eu venho para a igreja e esse é o pregador que vocês trazem. Eu me exasperei um pouquinho, talvez não devesse. Eu virei para aqueles irmãos e falei assim: meu irmão, faz o seguinte, passa na bilheteria e pega o dinheiro do ingresso de volta. Você está agindo como se fosse um espectador, como alguém que pagou o ingresso para assistir um espetáculo. Faltava o quê? Postura de servo, de quem está na igreja para servir. E essa é a perspectiva do povo de Deus. A gente está na igreja para servir o Senhor. Ninguém aqui é espectador, ninguém aqui está aqui para ser servido.
para ser agradado. Ah, eu não gostei do louvor, ah, eu não gosto da pregação, ah, eu não gosto do volume do ar-condicionado. Ah, tudo bem, você pode gostar ou deixar de gostar, mas o que você gosta ou deixa de gostar é indiferente diante da sublimidade daqueles que estão aqui para servir a Deus, para servir ao Senhor. Aí falta muitas vezes o coração na obra. Marta era uma pessoa que estava pronta para servir, e você estará tão mais pronto para servir, quanto mais o seu coração estiver na obra, quanto mais você amar a Jesus, e quanto mais você amar a igreja de Jesus, e quanto mais você perceber que essa igreja, a igreja de Jesus, é o lugar onde os aflitos são consolados, é lugar de consolar aflito, é lugar de curar pessoas feridas. Uma vez eu escutei uma frase que eu achei linda, falava assim: a igreja é um exército que não deixa os seus feridos para trás. Será, meus irmãos? A igreja precisa ser um lugar que cura os seus feridos. A igreja é o lugar onde pessoas rejeitadas são acolhidas. Isso é serviço para o Senhor. A igreja deve ser o lugar onde pessoas famintas são alimentadas. Eu falo materialmente e falo espiritualmente. A igreja deve ser o lugar onde há a encarnação da misericórdia de Deus. Eu não consigo entender, talvez por ter vindo de uma comunidade tão pequenininha, e usando a linguagem futebolística, as metáforas futebolísticas, você tem que bater o escanteio e correr para a área para cabecear. Não consigo imaginar uma perspectiva de crente que não sirva, que não seja apto, pronto, disposto, expedito, mais do que preparado para servir, mesmo sabendo das suas limitações, das suas condições, mas pronto para servir. Marta é um exemplo de um crente pronto para servir. Ali naquela comunidade, naquele encontro, na casa dela, que representa a igreja, havia uma pessoa pronta para servir, como a igreja hoje também é assim. Mas a igreja é também o lugar dos que consagram o que tem de melhor para o Senhor. A igreja é o lugar dos que consagram o melhor que tem para Jesus. Aqui a gente está se referindo a Maria, a irmã de Marta, a tal que quebrou lá, usou um recipiente de bálsamo caríssimo para servir ao Senhor. Aquele ato de Maria revela, sabe o quê? O grande amor que ela tinha por Jesus. E eu quero que você pense comigo, minha irmã, meu irmão, sobre coisas importantes nesse amor de Maria por Jesus, e que devem ser coisas que devem permear o nosso coração. Primeiro, a prodigalidade do seu amor. O pródigo não é aquele que vai e volta, né? Pródigo é aquele que gasta tudo que tem. O amor dela era um amor pródigo. O texto nos fala, o texto que lemos, que aquele perfume, aquele bálsamo que ela usou, era um bálsamo puro. Não era algo falsificado, era algo autêntico, era algo muito caro, custava 300 denários. Meus irmãos, um denário é o salário de um dia. Aquele perfume que ela deu a Jesus significava muitos e muitos dias de trabalho, 10 meses de trabalho, quase um ano de trabalho de um trabalhador normal. Trazendo para os dias atuais, alguma coisa em torno de 11 mil reais, alguma coisa assim. Era com certeza o que de melhor ela tinha na sua vida. E observe que ela usou foi todo o perfume, não foi apenas parte dele. Observe que ela quebrou o vaso, porque ela não usaria aquele perfume com mais nada, a não ser com o Senhor Jesus. Observe que a casa se encheu do perfume, na verdade, do amor
que Maria tinha por Jesus. Olha que maravilha esse amor, e é um desafio para mim e para você, que o nosso amor seja um amor pródigo, um amor dado, um amor de consagração, de entrega da nossa vida, das nossas aptidões, do nosso dinheiro, do nosso talento, das prioridades da nossa vida para o Senhor Jesus, para a sua obra, para o seu trabalho. Mas não era apenas um amor pródigo, era um amor humilde. O texto fala que ela ungiu os pés de Jesus. E esse deve ser um sentimento meu e seu, nos aproximar de Jesus como um servo que se aproxima dos pés e se senta aos pés do seu mestre, para aprender, para chorar e para agradecer. Esse é um desafio de um amor humilde, de quem ama intensamente com tudo que tem, mas que ama com humildade, porque aprendeu a se prostrar aos pés de Jesus, mas era um amor corajoso. Era um amor corajoso. Sabe o que ela fez? E poucas pessoas se dão conta nessa passagem. Ela soltou os cabelos, ela desamarrou o cabelo, para poder ungir. Isso era indigno para as mulheres, mas ela foi corajosa, e diante de problemas de reputação que ela pudesse ter, de reprovação que ela tivesse na sociedade dos judeus, ela não se importou com nada. O que importava era o amor que ela tinha pelo Senhor. Quantas vezes nós negamos diante dos homens o nosso amor por Cristo, pelo receio de que fôssemos reprovados na escola, no trabalho, no comércio ou na vida em comunidade. Era um amor corajoso, e era um amor urgente. Se você conhece bem essa história, você vai saber que Jesus estava pela última vez na casa dela, porque ele já ia para Jerusalém, onde seria morto daí poucos dias. Aquela foi a última oportunidade que ela teria de ungir a Jesus. Era um amor urgente, urgente. Você está sendo desafiado pela palavra do Senhor a amar o Senhor hoje, a amar o Senhor com intensidade, com prodigalidade. Quando a Bíblia fala assim, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, o toda da ideia de integralidade, de integridade, de força, de intensidade. E é esse o amor que nós devemos devotar a Jesus. A igreja também é o lugar de pessoas que consagram o que tem de melhor para Jesus, porque amam ao Senhor Jesus. Nós falamos de 4 tipos de pessoas: os que morrem e ressuscitam, dos que são curados, dos que ainda não foram transformados, dos prontos para servir e dos que consagram o que tem de melhor para o Senhor. Eu não sei em qual desses você se enquadraria melhor, mas há uma outra pessoa, uma última pessoa a quem eu quero me referir, para encerrarmos a nossa conversa, que havia naquela casa, que representa a própria igreja do Senhor. E essa pessoa é o próprio Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a igreja é o lugar da presença do Senhor Jesus. Essa igreja pertence a Cristo. Ele é o Senhor soberano. Ele é o dono dessa igreja, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono dos seus pensamentos, dos seus desejos, sentimentos e emoções, Ele é o dono dos seus projetos, Ele é o dono dos seus propósitos. Ele é a maior necessidade da igreja. A igreja não consegue fazer nada se não for no poder de Cristo, se não for para a honra de Cristo, se não for por amor a Jesus. Jesus é o dono da igreja e às vezes nos falta essa percepção, essa paixão por Cristo. Hoje, reverendo, o pastor Josué Francisco, que foi presbítero aqui na igreja e é meu amigo de muitos anos, ele conta uma historiazinha real que aconteceu com ele lá no bairro São Raimundo.
uma conhecida lá do bairro, não evangélica, chegou para ele e falou assim: eu gosto muito dos presbiterianos. Aí ele ficou todo feliz, né? Olha que bom que você gosta dos presbiterianos. E falou assim: mas eu não gosto das pessoas da igreja 3 pontinhos, eu prefiro não mencionar. Eu não gosto muito do pessoal das igrejas dos 3 pontinhos. Aí ele quis saber, mas por que você gosta dos presbiterianos e por que você não gosta do pessoal da outra igreja? Não, esse povo dessa outra igreja só sabe falar de Jesus. Meus irmãos, Jesus é a presença fundamental na igreja. A igreja precisa de Jesus. E se Cristo não vive na vida da igreja, se Cristo não é exaltado na vida da igreja, se as mensagens, pregações não apontam para a cruz de Cristo todos os dias, se as reflexões, pensamentos, desejos, projetos, ações da igreja, se os planejamentos da igreja não convergirem para a glória de Cristo, isso não é uma igreja, é um clube de crentes, muito abaixo daquilo que a igreja deve ser. Ali na casa de Lázaro, tinha um morto ressuscitado, tinha um leproso curado, tinha gente não transformada, tinha gente pronto para servir, tinha gente pronto para oferecer o que tinha de melhor para Jesus, mas a pessoa mais importante naquela casa era a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, aquele que nasceu da Virgem, que viveu na cidade de Nazaré, que fez milagres, sinais e prodígios, aquele que morreu por causa do meu pecado e do seu, mas que ressuscitou ao 3º dia, aquele que vive à direita do Pai, aquele que é soberano, aquele que vive, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, o Deus soberano, o Filho de Deus. Essa é a razão de ser da igreja, essa é a pessoa mais importante da igreja. E quando eu falo da igreja, eu não me refiro apenas ao espaço delimitado de um templo, de uma sinagoga. Eu estou falando da igreja formada por aqueles que creem no Senhor, por aqueles que amam o Senhor. A presença mais importante da igreja é a presença de Jesus. A igreja só existe como igreja quando Jesus está presente. E a maior necessidade da igreja é o Senhor Jesus. Eu vou encerrar, meus irmãos. A igreja, ela é a família de Deus. É a família de Deus. É a família dos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Versículo 12. Fala assim: veio para que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus porque cremos em Cristo. A igreja é a família de Deus, é o lugar de comunhão, é lugar de vida, onde Deus, conforme diz o salmista, há de ordenar a sua vida e a sua bênção para sempre. E o que nós precisamos é ter uma igreja apaixonada por Cristo, que ame o Senhor Jesus. Que bom se tiver pessoas aqui dispostas a dar o seu melhor para Cristo. Que bom se tivermos aqui pessoas prontas para trabalhar, pessoas que foram curadas, pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Mas essas não são as pessoas mais importantes da igreja. O mais importante é o Senhor Jesus. E deve ser a busca de cada um de nós. Jesus, a razão de ser da nossa existência, a razão de ser da igreja. Se você puder e quiser, queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Em seguida, devolveremos a palavra ao reverendo Roberto. Nós vamos orar. Ó Pai, a nossa oração é pelas misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Nós cremos que Tu és um Deus gracioso, amoroso e misericordioso, e que se compadece das nossas necessidades, das nossas limitações e fraquezas. Nós clamamos ao Senhor neste momento no nome de Jesus, que o Senhor transforme de tal maneira a cada dia os nossos corações,
que busquemos a cada instante da vida viver como servos, cujo maior propósito seja honrar o nome do seu Senhor, e viver como filhos, cuja maior meta, o maior anelo seja alegrar o coração do seu Pai. Ó Pai, nos ensine a amar o Senhor Jesus, nos habilite, nos capacite com a Tua graça a amarmos com toda a intensidade do nosso coração o Senhor Jesus, para que de fato Ele seja a pessoa mais importante da igreja. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.